presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Se te achas salve ao invés, estás cego, oprimido e sem vigor, rende-te à presença de Jesus, e o Espírito te encherá de amor. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Aleluias. Graças a Deus. Amém, irmãos? A paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos na nossa live de oração. Nós vamos meditar na palavra de Deus, irmãos, para nós orarmos. Desde já, você pode enviar para nós o seu pedido de oração através do número do WhatsApp. Por quê, irmãos? Nós temos orado. Todos os pedidos de oração, nós temos orado. Então envia para cá, e nós vamos estar orando também logo em seguida a mensagem. Queria meditar, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo que escreveu João. João capítulo 5, verso 1. Nós vamos ler João 5, verso 1. 5, verso 1. Evangelho diz assim, no 5, verso 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo ele 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas.
O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor. Guarda bem isso, irmãos, no verso 7. Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, presta atenção, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Verso 8, Jesus lhe disse: levanta-se, pega a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu em um sábado. Amém, irmãos? Texto lindo, irmãos, que vai mostrar, irmãos, a supremacia do poder de Jesus. Eu quero meditar nessa noite, irmãos, sobre a supremacia do poder de Deus. O texto vai falar, irmãos, que Jesus Cristo estava subindo a Jerusalém para uma festa, suposta essa festa de Páscoa. E eu quero que os irmãos entendam que Jesus tinha um destino, irmãos, e o destino era Jerusalém por causa da festa. Mas a Bíblia vai falar, irmãos, que nesse inteirinho, irmãos, que nessa caminhada, perto da porta das ovelhas, as portas das ovelhas não se fechavam, tinha uma quinada perto da porta das ovelhas. Jesus mudou o destino, Jesus mudou o rumo que ele estava indo. Ele deixou de ir na festa, irmãos, para ele entrar nesse tanque, nesses pavilhões. Eu quero que você entenda, irmãos, que Jesus Cristo ele muda rumos, que Jesus Cristo ele muda a posição, irmãos, que Jesus Cristo tira quem está na frente, põe para trás, quem está atrás põe na frente. Ele transforma água em vinho, irmãos. Ele transforma leproso em homem curado. Ele transforma tempestade em bonança. Ele transforma morte em vida. E ele muda o rumo que ele estava fazendo, que ele estava seguindo, irmãos. Ele deixa de ir numa festa para entrar perto desse tanque, para entrar nesse tanque. Porque a Bíblia fala que ele sabia da condição daquele homem. Eu quero que você entenda, meu irmão, minha irmã, que Jesus não se faz indiferente à minha causa, à sua vida, à sua posição, à sua dificuldade, à sua limitação, à sua necessidade. E diz aqui a palavra de Deus, que o tanque se chamava Betesda, em aramaico. Traduzido, irmãos, para o hebraico, misericórdia, lugar de misericórdia. Aquele homem, irmãos, ele estava no lugar que era chamado casa de misericórdia, diante do Deus de toda misericórdia, para que o Deus de toda misericórdia exercesse misericórdia na vida dele. Irmãos, eu tenho que estar no lugar certo, na hora certa, para eu receber, irmãos. Esse lugar ele era profético, era um lugar que as pessoas iam, e ali essas pessoas necessitadas, elas estavam, elas permaneciam naquele lugar. Coxos, mancos, cegos, surdos, paralíticos. As pessoas estavam naquele lugar por quê? Porque aquele lugar era um lugar que tinha águas. As águas elas eram agitadas por um anjo que descia em certo tempo. Presta atenção, irmãos, aquele lugar ali era um lugar a qual Deus manifestava misericórdia, Deus operava milagre. Então as pessoas estavam naquele lugar.
Irmãos, a igreja não pode perder essa finalidade. A igreja ainda continua sendo, irmãos, um pronto-socorro espiritual. A igreja ainda continua sendo o lugar, irmãos, que eu venho, irmãos. Para quê, irmãos? Para eu resolver primeiro a minha questão espiritual. Deus, eu me aproximo de Deus, porque eu reconheço que sem Deus eu não sou nada. A igreja também eu venho, irmãos, para eu trazer as minhas dificuldades, as minhas lutas, porque na igreja Jesus falou: a casa do meu Pai será chamada casa de oração para todas as nações. É um lugar que nós oramos, é um lugar que nós lemos a palavra, é um lugar que nós nos reunimos no nome que é acima de todo nome. A igreja é um lugar espiritual, irmãos. A igreja é amplitude espiritual, irmãos. A igreja é um lugar, irmãos, a qual eu venho com as minhas necessidades e aqui eu coloco diante do altar do Senhor. Não que eu não possa fazer isso na minha casa, não que eu não possa fazer isso orando, não. O que eu estou querendo dizer, irmãos, que a igreja, ela permaneceu na terra, que a igreja, ela tem essa finalidade, que o Senhor deixou a oração para nós com essa finalidade, que o nome dele é para ser usado com essa finalidade. Nós nos apresentamos com as nossas lutas, com os nossos problemas, como estavam aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles velhos, todas aquelas pessoas. Eram 5 entradas que tinha aquele tanque. Era uma multidão que era colocada ali por causa do milagre. Nós alcançamos milagres, irmãos. Ainda no nosso tempo nós acreditamos em milagre. E diz a palavra de Deus que Jesus se apresenta para ele e faz uma pergunta para ele. Jesus queria saber se realmente ele queria mudança, se realmente ele necessitava de mudança e se realmente ele acreditava na mudança. Aí ele faz uma confissão para Jesus: eu não tenho ninguém. Irmãos, triste. A condição desse homem era uma solidão, a qual não tinha mais ninguém para ajudá-lo. Talvez você está passando por essa situação. Talvez o seu dinheiro já não te ajuda mais. Talvez a medicina não te ajuda mais. Talvez as pessoas já não conseguem te ajudar mais. E diz a palavra de Deus que ele falou assim: eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Eu não tenho ninguém para me ajudar, eu não tenho mais ninguém para me dar suporte. Mas diz a palavra de Deus que ali estava, irmãos, ali estava o próprio Deus. Ali estava não somente aquele que iria colocar ele no tanque, mas estava aquele que poderia curar ele sem que ele entrasse no tanque. E quantos de nós, irmãos, nós nos apresentamos diante do Senhor com essa oração? Nós não conseguimos reconhecer a grandeza de Jesus. Nós vamos para orar, irmãos, nós reconhecemos e a gente vai falando assim para Jesus: Jesus, foi dando tudo errado, as portas fecharam, a doença permanece. É como se nós estivéssemos falando para ele assim: não tenho ninguém, estou só, estou limitado, estou fraco, estou necessitado, mas ninguém me ajuda. Mas a Bíblia fala que Jesus se coloca diante dele. E hoje não vai ser diferente, irmãos. Nós vamos orar. E todas as vezes que nós oramos, irmãos, o Senhor se apresenta ante nós. O Senhor se apresenta e pergunta para nós: o que queres? Quer ser curado? Quer ser liberto? Quer ser abençoado? E diz a palavra de Deus que Jesus Cristo fala para ele assim: levanta, pega a tua maca e anda. Eu estou falando aqui nessa noite sobre a supremacia de Jesus Cristo, a supremacia desse poder.
E nós vamos orar agora, meu irmão, minha irmã, que você possa reconhecer que todas as vezes que você ora, você é visitado pela presença do nosso Deus. Nós somos visitados pela presença do nosso Deus. Aí na sua casa, onde você está, coloca a mão no seu coração, feche os teus olhos. Que nessa noite você não se sinta mais solitário, que você não se sinta mais desamparado. Santo Deus, eterno Pai, nós estamos ante a Tua presença, Deus. Reconhecemos a Tua grandeza, a Tua majestade, reconhecemos a supremacia do Teu poder. E nessa noite nós ouvimos a Tua palavra, e quantos de nós, ó Deus, quantos de nós no nosso coração permeia, Deus, às vezes no nosso coração tem esse sentimento de solidão. Deus, às vezes no nosso coração tem esse sentimento de desamparo, de que não vamos conseguir, que estamos ficando para trás, que estamos ficando como o último, que não vai ter jeito, que nós não vamos conseguir. Mas nós ouvimos a Tua palavra que o Senhor mudou o rumo, que o Senhor mudou a direção da caminhada do Senhor por causa daquele paralítico. O Senhor foi, Pai, aonde estava aquele que era impossibilitado. O Senhor foi diante daquele que estava necessitado do milagre, e hoje não é diferente. O Senhor se apresenta, Pai, diante de nós, e nós apresentamos ao Senhor essa luta, essa dificuldade, esse problema, e clamamos pela misericórdia do Senhor. Assim como aquele paralítico, nós estamos, ó Deus, precisando, estamos necessitando, Deus, de um milagre, de uma cura, de uma libertação, de uma bênção, e clamamos por essa bênção. Nós acreditamos que o Senhor pode. Tenha misericórdia de nós, age, Deus, a nosso favor. Deus, repreende o mal, repreende todo o mal, Pai, que permeia o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Abençoa a nossa família, abençoa o nosso emprego, abençoa o nosso casamento. Jesus, nos abençoa por completo, que nós possamos viver vida abundante nessa terra, com alegria e com paz. Tenha misericórdia de nós. Recebe a gratidão do nosso coração, Pai. Recebe a gratidão do nosso coração por essa live de oração, pela Tua palavra e por tudo que o Senhor faz na nossa vida. Recebe a gratidão do nosso coração. Oramos a Ti, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. E aí na sua casa, onde você está, meu irmão, minha irmã, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a tua família, hoje e para todo sempre. Você que crê, diga amém, e graças a Deus. Fiquem na paz, irmãos, na paz do Senhor. Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, encher-nos do Teu poder.
salve ao invés. Estás cego, oprimido e sem vigor. Rende-te à presença de Jesus e o Espírito te encherá de amor. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, encher-nos do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor.